Olá, bem-vindos para mais um estudo da obra Missionários da Luz. Estamos no estudo de número 32, analisando o capítulo 13, chamado Reencarnação. No último estudo, nós acompanhamos o processo de reencarnação de Segismundo, especialmente a miniaturização, ou seja, o encolhimento do seu perispírito para vincular-se ao feto. E nesse processo, vimos que a participação de Segismundo era essencial para que o equilíbrio se fizesse e não tivesse nenhum dano ao feto. O último comentário, então, do estudo foi a comparação que Alexandre fez do processo reencarnatório com o processo de enfermidade. Da mesma forma que o espírito vai perdendo a sua consciência, vai alterando a sua forma perispirítica, também quando adoecemos na Terra, vamos perdendo um pouco da forma original do nosso corpo por conta da ação maléfica da enfermidade. E também no processo de desencarnação, encontramos as transformações do corpo. Alexandre então havia feito essa comparação para explicar a André Luiz como esse processo é natural e acontece no plano espiritual da mesma forma que ocorre aqui na Terra quando adoecemos. As mudanças do corpo físico são perceptíveis, tanto aqui quanto lá, quando comparada à reencarnação, à plasticidade do perispírito. André Luiz então diz que a explicação não podia ser mais lógica. Mas pergunta: o que vimos, porém, com Segismundo é regra geral para todos os casos? Ou seja, o processo de miniaturização, de encolhimento, de plasticidade do perispírito, em que o espírito reencarnante participa ativamente desse processo e precisa cultivar pensamentos, ideias que auxiliem na sua própria encarnação. Vimos que ele vai perdendo a consciência cada vez mais, vai se vinculando cada vez mais também ao corpo físico. André Luiz então pergunta: isso acontece com todos? De modo algum, responde o instrutor atencioso. Os processos de reencarnação, tanto quanto os da morte física, diferem ao infinito, não existindo, segundo cremos, dois absolutamente iguais. Então vejam que informação importante e poderosa. Esse processo a que estamos acompanhando não é regra geral. As reencarnações não ocorrem todas dessa forma. Diferem ao infinito, a tal ponto que duas reencarnações não são absolutamente iguais. As facilidades e obstáculos estão subordinados a fatores numerosos, muitas vezes relativos ao estado consciencial dos próprios interessados no regresso à crosta ou na libertação dos veículos carnais. Então, tanto na reencarnação quanto na morte física, os fatores mentais dos envolvidos influenciam no processo. Do reencarnante, dos pais, daquele que está desencarnando. As suas condições pessoais, morais, mentais influenciam, por isso os processos diferem tanto. Há companheiros de grande elevação, que ao voltarem à esfera mais densa em apostolado de serviço e iluminação, quase dispensam o nosso concurso. Então, quanto mais elevado moralmente, menos trabalhoso é o processo reencarnatório. Outros irmãos nossos, contudo, procedentes de zonas inferiores, necessitam de cooperação muito mais complexa que a exercida no caso de Segismundo.
mais uma comprovação de que Segismundo não era superior, mas também não era um espírito rasteiro, inferior. Ele não conseguiria reencarnar de forma independente, mas também não precisava de uma ação extrema dos colaboradores espirituais para reencarnar. Ele estava no meio termo, né? Era um espírito que já queria o bem, já estava consciente das suas necessidades como espírito em evolução. Não deveriam renascer, porém, interroguei curioso, tão somente aqueles que se revelassem preparados? Olha que pergunta. E, inclusive, recentemente, eu analisei essa questão porque ouvi de um expositor espírita que somente reencarnam quem tem condições de acertar, uma probabilidade maior de acerto do que de erro. Ele diz então que todo aquele que tem uma probabilidade de erro maior que a de acerto não reencarna. E aí eu questionei essa visão, porque se fosse assim, muita gente não reencarnaria. Pessoas que a gente vê claramente com uma tendência monstruosa para o erro, muito difícil que a probabilidade de acerto nesses espíritos seja maior que a de cair no erro. Então vejam que Alexandre responde a André Luiz e cria uma nova interrogação para ele. Não deveriam reencarnar somente quem está preparado? Alexandre responde: não podemos esquecer, no entanto, refutou meu esclarecido interlocutor, que a reencarnação é o curso repetido de lições necessárias. A esfera da crosta é uma escola divina. E o amor, por intermédio das atividades intercessórias, reconduz diariamente ao banco escolar da carne milhões de aprendizes. Então vejam que ele inicia sua resposta dizendo que a Terra é uma escola que recebe milhões de alunos diariamente. Será que esses milhões que reencarnam diariamente estariam todos preparados? Todos com a probabilidade maior de acerto do que de erro? O orientador amigo calou-se por alguns instantes e prosseguiu. A reencarnação de Segismundo obedece às diretrizes mais comuns. Traduz expressão simbólica da maioria dos fatos dessa natureza, porquanto nosso irmão pertence à enorme classe média dos espíritos que habitam a crosta, nem altamente bons, nem conscientemente maus. Nós falamos agora há pouco que Segismundo não era nem puro, nem rasteiro, e agora recebemos a informação de Alexandre que ele pertence à classe média dos espíritos, nem puros, nem maus. Acresce notar, todavia, que a volta de certas entidades das regiões mais baixas ocasiona laboriosos e pacientes esforços dos trabalhadores de nosso plano. Então ele compara. A reencarnação de Segismundo é de caráter geral da maioria que reencarnam nessa condição, nem muito bons, nem maus. Porém, existem entidades perversas que dão muito trabalho para a equipe intercessória no momento da reencarnação. Esforços de trabalhadores para concretizar a reencarnação de espíritos rasteiros. Semelhantes seres obrigam-nos a processos de serviço que você gastará ainda muito tempo para compreender. Então, ele não conseguia sequer explicar a André Luiz a complexidade que é fazer reencarnar espíritos perversos. As elucidações de Alexandre calavam-me fundo, satisfazendo-me a pesquisa intelectual. Entretanto, novas indagações surgiram-me na mente sequiosa. Foi então que, premido por intensa e legítima curiosidade, perguntei respeitoso: o auxílio que vemos
atingirá porventura a todos? Aqui nos encontramos em um lar em bases retas, segundo sua própria afirmação. Mas, se nos achássemos numa casa típica de deboche carnal, e se fôssemos aqui defrontados por paixões criminosas e desvarios desequilibrantes, então olha que pergunta pertinente de André Luiz. Todos recebem o auxílio que Segismundo recebeu? Porque eles estavam numa casa em que havia dignidade, havia postura cristã, especialmente de Raquel. Mas e nos lares em que reina a balbúrdia, a maldade, a infelicidade, o desequilíbrio? O instrutor meditou gravemente e redarguiu. André, o diamante perdido no lodo, por algum tempo, não deixa de ser diamante. Assim também a paternidade e a maternidade em si mesmas são sempre divinas. Olha que resposta! Mesmo nos lares desequilibrados, o exercício da maternidade e da paternidade são sagrados. Aquelas pessoas encontram-se temporariamente no erro, no desequilíbrio, mas é como um diamante que está mergulhado num lodo. Em todo lugar desenvolve-se o auxílio da esfera superior, desde que se encontre em jogo o trabalho da vontade de Deus. Então, quando Deus quer, renasce. Entretanto, devemos considerar que em tais circunstâncias, as atividades de auxílio são verdadeiramente sacrificiais. Acontece, mas é muito difícil para os espíritos superiores providenciarem, dá muito trabalho. Eles fazem, porque eles estão a serviço de Deus. Então, não quer dizer que não aconteça, porém dá muito trabalho para eles. As vibrações contraditórias e subversivas das paixões desvairadas da alma, em desequilíbrio, comprometem os nossos melhores esforços. E muitas vezes, nessas paisagens de irresponsabilidade e viciação, para ajudar, em obediência ao nosso ministério, devemos, antes de tudo, lutar contra entidades monstruosas. Olha só! Alexandre revela a André Luiz que, para providenciar a reencarnação de espíritos perversos ou a reencarnação num lar desequilibrado, primeiro eles precisam lutar contra entidades monstruosas, dominadoras nos círculos de vida dos homens e das mulheres, que imprevidentemente escolhem o perigoso caminho da perturbação emocional, no qual tais entidades ignorantes e desequilibradas transitam. Primeiro, então, as equipes responsáveis pela reencarnação precisam convencer, doutrinar. Ele usa a expressão lutar com entidades perversas, monstruosas, que estão vinculadas aos pais, para depois conseguir fazer com que o espírito reencarnante realize a ligação com a sua mãe. Nesses casos, nem sempre a nossa colaboração pode ser perfeita, porquanto são os próprios pais que, menosprezando a grandeza do mandato que lhes foi confiado, abrem as portas de suas potências sagradas aos impiedosos monstros da sombra, que lhes perseguem os filhos nascituros. Olha só, o livre-arbítrio dos pais em se ligar a entidades monstruosas impede muitas vezes a ação de entidades boas como Alexandre. Eles ficam impossibilitados de agir, porque os pais ligaram-se voluntariamente a monstros da sombra, que querem, inclusive, impedir a reencarnação, querem fazer mal ao bebê, ao feto. Então é uma verdadeira luta para providenciar a reencarnação num lar que não ora, num lar desequilibrado. Certas almas heróicas escolhem semelhante entrada na existência carnal, a fim de se fortalecerem nas resistências supremas contra o mal, desde os primeiros dias de serviço uterino. Olha só,
Alexandre revela que há espíritos elevados que escolhem renascer num lar perturbado para, desde o berço, aliás, antes disso, desde o momento em que estão no útero materno, já iniciem a sua luta contra as trevas. São espíritos que querem treinar, que querem comprovar que venceram na questão moral, escolhem renascer em lares perturbados, em que terão dificuldades desde a barriga da mãe. Entretanto, devemos considerar que é preciso ser suficientemente forte na fé e na coragem para não sucumbir. É muito arriscado renascer num lar assim. O espírito pode cair, sucumbir. Nos renascimentos dessa espécie, o maior número de criaturas, porém, cumpre o programa salutar das provações retificadoras. Esse exemplo que ele deu das entidades superiores que reencarnam em lares desequilibrados para vencer é raridade. O mais comum, o maior número de criaturas renascem como programa de expiação, provação retificadora. Muitas fracassam. Todavia, há sempre grande quantidade das que retiram os melhores lucros espirituais no setor da experiência para a vida eterna. Então, pela quantidade que ele diz aqui, milhões de espíritos reencarnantes, muitos vão sucumbir, cair, errar, mas também muitos oferem lucros nessa empreitada reencarnatória, colhendo experiências, virtudes. Alexandre comentara o assunto com imponente beleza. Começava eu a compreender a procedência de certos fenômenos teratológicos e de determinadas moléstias congênitas que, no mundo, confrangem o coração. Então André Luiz, com essa explicação de Alexandre, conseguia enxergar a justiça de Deus nas malformações congênitas, nos bebês que já nasciam com deficiências, que desde o berço e desde a barriga, o ventre materno, já apresentavam deficiências, deformações. São esses espíritos rasteiros que estão reencarnando, endividados, ou espíritos superiores que escolheram certas provações. Apesar que a deficiência física dificilmente vai ser pedido de um espírito elevado. Geralmente é expiação. O exemplo dado por Alexandre era de reencarnações missionárias, mas em lares perturbados. Não que o reencarnante terá limitações físicas. As asserções do momento levavam-me a novo e fascinante estudo. A questão das provas retificadoras e necessárias. Em seguida, Alexandre convidou os construtores a examinarem os mapas cromossômicos, em companhia dele, junto de Herculano. Recapitulando um pouco o que vimos nos estudos passados, Alexandre está contribuindo, junto aos construtores, para a reencarnação de Segismundo. E nós vimos que os construtores são responsáveis pelo planejamento do corpo físico e pela ligação do espírito reencarnante a esse corpo. Então Alexandre orienta a que os construtores buscassem esses mapas cromossômicos. Acompanhei o trabalho com interesse, embora absolutamente desprovido de competência para ajuizar com precisão relativamente aos caprichosos desenhos sob nosso olhar. Então, enquanto Alexandre, os construtores e Herculano trabalhavam analisando as figuras, os desenhos cromossômicos, André Luiz só observava, porque ele não tinha conhecimento, ele não tinha competência técnica para auxiliar naquela análise. Então ele ficou olhando, aprendendo. Não me é dado transmitir determinadas definições daquela pequena assembleia de autoridades espirituais, por falta de elementos para a comparação analógica. Mas posso dizer que, fim da parte propriamente técnica das conversações,
o meu orientador acrescentava satisfeito. Então André Luiz está dizendo, eu não consigo dizer para vocês, leitores, o quão grande era aquela reunião de espíritos superiores, verificando os mapas cromossômicos do reencarnante. Ele não tem uma linguagem para explicar para a gente. O que ele consegue dizer é o seguinte: com exceção do tubo arterial, na parte a dilatar-se para o mecanismo do coração, tudo irá muito bem. Todos os genes poderão ser localizados com normalidade absoluta. Então ele ouviu, daquela reunião, que o tubo arterial que dilata-se para o coração traria problemas, seria deficiente. O resto iria bem, não haveria qualquer má formação, mas no tubo arterial era necessária uma intervenção, uma alteração, para que fugisse da normalidade. Certamente pelas necessidades do espírito reencarnante Segismundo. Depois de pequena pausa, acentuou: os membros e os órgãos serão excelentes, e se o nosso amigo souber valorizar as oportunidades do futuro, possivelmente conquistará o equilíbrio do aparelho circulatório, mantendo-se em serviço de iluminação por abençoado tempo de trabalho terrestre. Aqui há uma informação muito importante. Primeiro, que essa parte demonstra que os espíritos responsáveis por nossas reencarnações interferem no corpo físico para que limitações, deficiências, problemas congênitos mesmo surjam, não por maldade, por necessidade do espírito reencarnante. Então essa é a primeira informação que a gente vê aqui. Verdadeiras equipes técnicas realizam alterações no corpo físico do espírito reencarnante para que ele apresente algumas limitações, algumas necessidades, a depender da sua condição, do que ele precisa passar na Terra. Essa é a primeira informação que a gente colhe daqui. E a segunda informação muito importante é a seguinte: mesmo com a deficiência, mesmo com a limitação, mesmo com essa alteração nesse órgão vinculado ao coração, o reencarnante poderia readquirir equilíbrio. Como? Se durante a vida dele, durante o seu crescimento, ele mantiver serviço de iluminação, trabalhando na Terra. Então, isso é uma informação muito importante, porque nós, muitas vezes, podemos ter limitações físicas que podem ser curadas aqui na Terra, se estivermos no caminho correto, digno de trabalho. Muitas não poderão ser curadas, porque depende da nossa programação. Mas nós sabemos que moléstias podem deixar de aparecer, deixar de se manifestar, porque nós estamos no caminho correto, no caminho do bem, do trabalho terrestre. Isso a gente sabe que acontece. Muitas dores são evitadas se estamos ajudando os outros. Ganhamos a simpatia dos espíritos, ganhamos moratória para continuar encarnados, nos livramos de doenças mesmo, se estivermos no caminho do bem. E aí entra o merecimento. A gente vem com a programação de ter uma doença mais séria, mais grave, mas essa multidão de pecados, essa montanha pode ser movida, pode ser eliminada pelo amor, pela prática do bem. Depende dele o êxito preciso. Nesse caso que nós estamos estudando, Segismundo iria com uma alteração no sistema circulatório, que bombeia o sangue para o coração. Mas essa falha poderá ser corrigida se durante a vida ele se dedicar ao bem. Só depende dele. Voltando-se para os construtores, falou-lhes afável: meus amigos, o nosso Herculano permanecerá em definitivo junto de Segismundo.
na nova experiência, até que ele atinja os 7 anos, após o renascimento, ocasião em que o processo reencarnacionista estará consolidado. Então, essa informação a gente já tinha adiantado em outra análise, em outro estudo, de que a reencarnação se completa aos 7 anos de idade. E Segismundo receberia o auxílio de Herculano até essa idade. Até se completar a reencarnação, Herculano estaria ao lado de Segismundo. Depois desse período, a sua tarefa de amigo e orientador será amenizada. Ele continuará guiando Segismundo, mas não tão presente, visto que seguirá o nosso irmão em sentido mais distante. Sei que o devotado companheiro tomará todas as providências indispensáveis à harmoniosa organização fetal, seja auxiliando o reencarnante, seja defendendo o templo maternal contra o assédio de forças menos dignas. Então, olha a tarefa de Herculano: ajudar no desenvolvimento do feto, protegê-lo e proteger também a mãe do assédio de entidades inferiores. Entretanto, peço-lhes muita atenção nos primórdios de formação do timo, que é situado no mediastino anterior. O timo exerce, sobretudo na infância, importante papel na maturação dos linfócitos T, que são as nossas principais células de defesa contra as infecções. Então, olha que interessante. Alexandre pede para os espíritos construtores que ajudem Herculano. Mesmo que Herculano seja um espírito elevado e vinculado a Segismundo com a sua tarefa de guardião, Alexandre pede que os construtores também ajudem nesse processo, especialmente na formação do timo, que evita a infecção na criança. Glândula, como sabem, de importância essencial para a vida infantil, desde o útero materno. Precisamos do equilíbrio perfeito desse departamento glandular até que se forme a medula óssea e se habilite a produção dos corpúsculos vermelhos para o sangue. Olha quanto preparo, quanto cuidado, quanta ação generosa dos espíritos superiores em nossas reencarnações. Segismundo estava recebendo todo um auxílio de uma equipe inteira para que os seus órgãos se desenvolvessem com precisão, com saúde, sem qualquer ameaça de espíritos inferiores ou de outras causas. A mãe dele, portanto, estaria protegida, ele próprio, especialmente na formação de certos órgãos que garantiriam no futuro a saúde física do pequeno. Os diversos gráficos das disposições cromossômicas facilitarão os serviços dessa natureza. Alguns dos amigos presentes passaram a observar os mapas com maior atenção. Enquanto se estendiam sob meus olhos aqueles microscópicos sinais, facultando amplo exame da célula-ovo, acerquei-me do instrutor e, sentindo-o mais acessível às minhas interrogações, perguntei: temos nestes mapas a geografia dos genes da hereditariedade, distribuídos nos cromossomos. A lei da herança, porém, será ilimitada? A criança receberá, ao renascer, a total imposição dos característicos dos pais? As enfermidades ou as disposições criminosas serão transmissíveis de maneira integral? Então, olha que pergunta inteligente de André Luiz. Como eles estavam analisando mapas cromossômicos e a herança dos pais tem ligação direta com esse departamento por conta dos genes, André Luiz pergunta: como que funciona essa transmissão de hereditariedade? Ela é integral, inclusive pelas características de comportamento dos pais? Resposta de Alexandre: não, André. Estamos diante de um fenômeno físico, natural.
O organismo dos nascituros, em sua expressão mais densa, provém do corpo dos pais, que lhes entretém a vida e lhes criam os caracteres com o próprio sangue. Então, os pais fornecem a qualidade do material para a formação do corpo físico dos filhos. Todavia, em semelhante imperativo das leis divinas para o serviço de reprodução das formas, não devemos ver a subversão dos princípios de liberdade espiritual imanente na ordem da criação infinita. Então, se a contribuição dos pais se refere ao corpo físico, não é o mesmo em relação às conquistas do espírito. Por isso mesmo, a criatura terrena herda tendências e não qualidades. As primeiras cercam o homem que renasce desde os primeiros dias de luta, não só em seu corpo transitório, mas também no ambiente geral a que foi chamado a viver. Então, olha só, as tendências cercam as pessoas, cercam o espírito reencarnante, desde os primeiros dias, no seu corpo e no ambiente em que ele reencarnou. E dessa forma ele vai se aprimorando. As segundas, que são as qualidades, resultam do labor individual da alma encarnada, na defesa, educação e aperfeiçoamento de si mesma nos círculos benditos da experiência. Então, olha que explicação. Tendência é uma coisa, qualidade é outra. As tendências nós podemos herdar pela convivência, não é uma herança genética. A explicação de Alexandre é: a tendência, além de trazermos as nossas tendências pessoais do espírito reencarnante, ele está falando das tendências impostas pelo ambiente, pela criação. Qualidades não. Qualidades são conquistas individuais. O espírito que irá desenvolver com sua educação, com a defesa e aperfeiçoamento de si mesma as qualidades. Agora, as tendências podem ser objeto de influência do meio. A pessoa, então, se aperfeiçoa nos círculos da experiência. Se o espírito reencarnado estima as tendências inferiores, desenvolvê-las-á ao reencontrá-las dentro do novo quadro de experiência humana. Então tem o seguinte ainda: além das tendências pessoais, além das tendências do meio e das qualidades desenvolvidas, para que o indivíduo reencarnante absorva as tendências do meio, é preciso que tenha esse casamento de ideias, de tendências dele próprio com as tendências a que ele está submetido pela reencarnação. Então, nós desenvolvemos tendências negativas quando encontramos no meio em que vivemos as mesmas tendências que já carregamos dentro de nós. Por isso esse casamento, essa junção, o que faz que a gente perca um tempo precioso e menospreze o sublime ensejo de elevação. Primeira situação, então, é essa. O espírito reencarna com suas próprias tendências e as tendências do meio, seja pela criação, seja pelo ambiente doméstico e social, podem vir a somar às suas tendências esses desregramentos. Todavia, se a alma que regressa ao mundo permanece disposta ao serviço de autoelevação, sobrepairará a quaisquer exigências menos nobres do corpo ou do ambiente. É muito clara a explicação. Nós sofremos influência no corpo que herdamos dos nossos pais e no meio em que vivemos. Mas se tivermos boa vontade, se tivermos vontade de acertar, de autoaperfeiçoar-se, essas tendências do meio e do corpo físico não triunfarão sobre nós. Triunfando sobre as condições adversas
e obtendo títulos de vitória da mais alta significação para a vida eterna. Aí está o mérito. Quando renascemos num meio em que a tendência é negativa e superamos, não nos deixamos contaminar, adquirimos mérito, porque não permitimos, por meio do nosso livre-arbítrio, que nos contaminássemos com a tendência do meio e do corpo herdado pelos pais. Em sã consciência, portanto, ninguém se pode queixar de forças destruidoras ou de circunstâncias asfixiantes, se referindo ao círculo no qual renasceu. Isso é muito importante porque, eu já disse aqui, muitas pessoas desencarnam e, quando se deparam com a sua situação espiritual negativa, dizem que não tiveram a experiência na Terra positiva, não tiveram conselhos, não tiveram assistência de amigos, de pais, como uma desculpa por terem optado pelo mal, pelo desequilíbrio. Então ele está dizendo aqui, ninguém pode reclamar das forças destruidoras ou das circunstâncias asfixiantes do meio em que ele renasceu. Primeiro porque ele pediu. A grande maioria pede para renascer numa determinada família, num determinado ambiente. Segundo, que mesmo que o indivíduo não tivesse pedido, as circunstâncias do meio e do corpo não são determinantes, se o indivíduo tem força de vontade suficiente para domar as suas más tendências. Alexandre é claro, ninguém pode atribuir às forças destruidoras do ambiente em que renasceu, nem as circunstâncias asfixiantes porque passou enquanto estava encarnado. Isso não é desculpa que cole no mundo espiritual. Se chegarmos lá com essa desculpa, de nada adiantará. Nós não somos produto do meio, nem da criação dos nossos pais. Há uma influência enorme? Há uma tendência a escolher certos caminhos por conta do meio e da criação? Sim. Mas, se o espírito escolhe pelo bem e escolhe superar essas tendências, ele não será um produto do meio em que vive e em que foi criado. Haverá sempre dentro de nós a luz da liberdade íntima, indicando-nos a ascensão. É por isso que eu digo, todo mundo, em algum momento da vida, recebeu um conselho para o bem. Ninguém pode chegar do outro lado e dizer que nunca teve uma influência positiva de ninguém. Nem que seja uma inspiração íntima, um conselho soprado por um espírito. Ou por nossa própria consciência. Se não é um exemplo de alguém encarnado, um tio, um amigo, um professor, será uma inspiração divina de algum espírito, de algum mentor ou da nossa própria consciência. Sempre haverá, Alexandre é claro, sempre haverá luz da liberdade íntima nos indicando a ascensão, a subida, a elevação, sempre. Praticando a subida espiritual, melhoraremos sempre. Esta é a lei. Em virtude das anteriores explicações do orientador, relativamente à importância da assistência de Herculano a Segismundo reencarnado, até os 7 anos de idade, procurei obter do instrutor alguma elucidação a respeito. Então André Luiz pergunta: como que será essa assistência de Herculano a Segismundo, até os 7 anos de idade? Pedi desculpas a Alexandre, todavia não me pude furtar a delicada inquirição. Por que tamanho cuidado com o sangue do futuro recém-nascido? Lembremos-nos que Alexandre falou da importância aos construtores da formação do órgão responsável
pelo fluxo sanguíneo, pela circulação. André Luiz então perguntava por que tanta preocupação com o sangue desse reencarnante Segismundo. Somente aos 7 anos iniciais de existência humana estaria terminado o serviço de reencarnação? É uma pergunta muito pertinente. Ele quer que Alexandre diga: a reencarnação se dá até os 7 anos de idade, ou seja, nós até os 7 anos estamos ainda nos ligando ao corpo físico? Ainda estamos em processo de reencarnação até os 7 anos de idade? Como sempre acontecia, o nobre mentor ouviu-me complacente, sorriu qual pai carinhoso e respondeu solícito: você não ignora que o corpo humano tem as suas atividades propriamente vegetativas. Mas talvez ainda não saiba que o corpo perispiritual, que dá forma aos elementos celulares, está fortemente radicado no sangue. Então, olha, André Luiz, médico que foi na Terra, já sabia que o corpo tinha processos involuntários que se produziam naturalmente como atividades vegetativas, né? Mas Alexandre explicava, o perispírito, que dá forma às células do corpo físico, tem ligação forte com o sangue. Na organização fetal, o patrimônio sanguíneo é uma dádiva do organismo materno. A mãe dá o sangue, literalmente, para o filho, para o feto. Logo após o renascimento, inicia-se o período de assimilação diferente das energias orgânicas, em que o eu reencarnado ensaia a consolidação de suas novas experiências. Então, enquanto na barriga da mãe, recebe o sangue dela. Quando nasce, o espírito começa a lidar com as novas experiências dele próprio. E somente aos 7 anos de vida comum começa a presidir por si mesmo ao processo de formação do sangue, elemento básico de equilíbrio ao corpo perispirítico, ou forma preexistente, no novo serviço iniciado. Então, a informação que Alexandre nos dá é: até os 7 anos, nós ainda não estamos no total controle da produção sanguínea. Por isso, ele pedia assistência até os 7 anos de idade, para que não tivesse falhas nesse processo, para que ele não tivesse deficiências na formação desse sangue. Quando atingisse 7 anos, portanto, não haveria mais riscos. Ele passaria a produzir o sangue, a circular o sangue de forma independente. Por isso ele pedia a ajuda dos construtores e de Herculano para dar esse suporte a Segismundo até os 7 anos de idade. O sangue, portanto, é como se for o fluido divino que nos fixa as atividades no campo material e em seu fluxo e refluxo incessantes, na organização fisiológica, nos fornece o símbolo do eterno movimento das forças sublimes da criação infinita. Olha que bonito, não é? O sangue é o símbolo eterno de movimento das forças sublimes de criação divina. Nós temos no corpo perispiritual os fluidos vitais, especialmente recém-desencarnados, em que trazemos desenvolvimento do corpo físico, e enquanto reencarnados temos o sangue como fonte sublime da energia divina. Quando a sua circulação deixa de ser livre, surge o desequilíbrio ou enfermidade. E se surgem obstáculos que impedem o seu movimento de maneira absoluta, então sobrevém a extinção do tônus vital no campo físico, ao qual se segue a morte com a retirada imediata da alma. Olha só, o sangue precisa circular livremente, de forma harmônica, equilibrada, senão causa morte. Pela extinção do tônus vital, o indivíduo deixa de ter energia mesmo, vida,
A vida é circulada no corpo pelo sangue. O próprio sangue é a vida do corpo. Fortemente impressionado com a revelação do respeitável amigo, observei: ó, como é grande a responsabilidade do homem em frente ao corpo material. Nós já gravamos diversas orações de Emmanuel sobre esse tema, não é? A preservação do corpo físico, os deveres que temos de cuidado com o nosso corpo, para tratarmos ele com muito carinho pela oportunidade e bênção divina da reencarnação. Não se entregar à bebida, à comida em excesso, a fim de não fazer mal mesmo ao corpo físico. E aqui André Luiz ressalta como é grande a responsabilidade nossa de encarnados perante o corpo material. Diz bem, acrescentou o orientador, ao se referir com semelhante admiração a esse soberano dever da criatura reencarnada. Acabei de falar, dever de cuidado. Sem atender às pesadas responsabilidades que lhe competem na preservação do vaso físico. Interessante essa expressão, porque é a expressão que Emmanuel utiliza. O vaso, no sentido de corpo físico, alegoria ao corpo físico. Alexandre utiliza a mesma expressão, preservação desse vaso físico. Homem algum poderá realizar o progresso espiritual sem um corpo saudável, cuidado pelo espírito, não há como avançarmos. Porque como iremos praticar a caridade se não temos saúde? Como iremos até os mais necessitados se nós temos um corpo tão pesado que não conseguimos nos mover? Ou tão doente pelos excessos e abusos? Então nós temos um dever de cuidado para com o corpo físico, porque ele que nos proporcionará a elevação espiritual pela prática do bem. O espírito renasce na carne para a produção de valores divinos em sua natureza. Esse é o propósito da reencarnação. Desenvolver virtudes, valores divinos. Mas como atender a semelhante imperativo, destruindo a máquina orgânica, base fundamental do serviço a fazer? Acabei de fazer essa pergunta. Como praticar o bem se nós não temos um corpo saudável? Se estamos destruindo esse corpo? Ainda agora, referia-se você à lei da herança. O corpo terreno é também um patrimônio herdado há milênios e que a humanidade vem aperfeiçoando através dos séculos. Vejam que Alexandre vai até a concepção do corpo físico, não no sentido sexual, a concepção dessa máquina que nós, enquanto humanidade, utilizamos desde os primórdios, e ela vem evoluindo. Desde o Homo sapiens, né, do homem primitivo até hoje, quanto evoluiu o nosso corpo físico? Então, esse corpo também é uma herança do tempo, é uma herança divina. O plasma, sublime construção efetuada ao influxo divino, com água do mar, nas épocas primitivas, é o fundamento primordial das organizações fisiológicas. Vejam o quanto Alexandre vai além. Ele vai até o plasma, que foi o elemento que auxiliou na formação desse corpo que hoje carregamos. Desde o plasma, formado aí pelo influxo divino com a água do mar, nós estamos desenvolvendo o corpo material, o corpo físico. É, portanto, uma herança. Voltando à crosta, temos de aproveitar-lhe a herança, mais ou menos evolvida no corpo humano. A essa altura das elucidações surpreendentes para mim, Alexandre, depois de ligeiro intervalo, continuou. Por isso mesmo, não desconhece você que enquanto nos movimentamos na esfera da carne,
Somos criaturas marinhas respirando em terra firme. Por conta dessa origem do plasma, é como se fôssemos criaturas marinhas, porque o nosso corpo físico é oriundo dessa junção do plasma com a energia divina, extraída do mar. No processo vulgar de alimentação, não podemos prescindir do sal. Nosso mecanismo fisiológico, a rigor, se constitui de 60% de água salgada, cuja composição é quase idêntica à do mar, constante dos sais de sódio, de cálcio, de potássio. Olha que visão ampla, que eu nunca teria por conta própria. Vejam quanto Alexandre é elevado. Ele enxerga no nosso corpo físico de hoje a ação do mar, do sal, por conta da água salgada que compõe o mar e, ao mesmo tempo, também deu vida a esse corpo físico que hoje carregamos. Com suas reservas de sódio, de cálcio, de potássio, encontra-se na esfera de atividade fisiológica do homem reencarnado o sabor do sal no sangue, no suor, nas lágrimas, nas secreções. Olha que interessante! Como a evolução é bela! O elemento sal está presente em nosso corpo, em nosso sangue, em nossas lágrimas, em nosso suor. E nós carregamos isso graças à evolução do corpo desde a sua formação, enquanto junção do plasma com a vontade divina. Viemos, portanto, do mar. Os corpúsculos aclimatados nos mares mais quentes viveriam à vontade no líquido orgânico. Há verdadeiras surpresas de comparação analógica que poderíamos efetuar nesse sentido. Então ele faz uma comparação direta com a vida marinha, fazendo essa relação com a nossa vida física mergulhada no sangue. Não soube o que responder em vista das definições ouvidas, e ante o meu silêncio foi o próprio Alexandre que continuou, depois de significativa parada. Como vê, ao renascermos na crosta do mundo, recebemos com o corpo uma herança sagrada, cujos valores precisamos preservar, aperfeiçoando. Então, já falou do dever de aperfeiçoamento do corpo físico, pela herança sagrada que recebemos. As forças físicas devem evoluir como as nossas almas. Se nos oferecem o vaso de serviço para novas experiências de elevação, devemos retribuir com o nosso esforço, auxiliando-as com a luz de nosso respeito e equilíbrio espiritual no campo de trabalho e educação orgânica. Olha que visão bonita Alexandre nos traz nesse finalzinho do estudo. Como forma de agradecermos a bênção do recebimento do corpo físico, que é herança divina, nós temos um dever de retribuir essa bênção com a luz do nosso equilíbrio espiritual, trabalhando e educando tanto moralmente quanto organicamente, ou seja, educando o nosso corpo físico também. É como se recebêssemos um empréstimo de Deus e tivéssemos que prestar contas depois. Para tanto, precisamos tratar com cuidado o corpo, retribuindo esse presente divino com a elevação dele também. Não só a elevação moral, não só angariar virtudes, mas também colaborar com a evolução do corpo físico. E como fazemos isso? Respeitando esse templo sagrado, esse vaso orgânico que nos serve de mecanismo, de ferramenta de elevação. Uma visão muito bonita, muito avançada, própria de espíritos superiores. Enxergar o corpo físico com tamanha definição de sagrado, de dádiva, de dever, de preservação e de cuidado.
Fiquemos então com essas lições do estudo de hoje, refletindo sobre a importância do corpo físico, da reencarnação, de quanto devemos ser gratos a Deus pela oportunidade e criarmos consciência do dever, da responsabilidade em receber um corpo divino, herdado por Deus, diretamente de Deus, porque Ele é responsável por sua formação e sua evolução até hoje, a fim de que nas nossas condutas, na nossa preservação, na nossa atitude diária, façamos essa retribuição da dádiva divina. Agradeço então a todos que nos acompanham e peço à espiritualidade amiga que nos abençoe hoje e sempre. Estejamos dispostos a aprender sempre mais e, principalmente, a colocar em prática em nossas vidas o que aprendemos aqui. A doutrina dos Espíritos nos traz as respostas que precisamos, ainda que não tenhamos capacidade de compreender todas elas, especialmente aquelas voltadas à origem da vida, à origem divina e aos mecanismos da lei do nosso Pai. Porém, podemos priorizar o aprendizado daquilo que já podemos atender, compreender, fazendo todo o bem possível, auxiliando a todos que chegam em nossas existências, que cruzam os nossos caminhos, não perdendo uma oportunidade sequer de fazer o bem, de auxiliar, de ser um braço de intercessão em favor dos menos favorecidos, dos sofredores, dos desolados e dos abandonados, daqueles que já perderam a esperança na vida, que não conseguem enxergar uma saída para seus problemas, e para aqueles que, infelizmente, deixaram-se levar pela queda moral, pela fuga, pelas paixões, pelos vícios e pelo suicídio. Que esses irmãos recebam nesse momento um pouco de refrigério às suas almas, a fim de que possam orar, pedir perdão à lei divina e implorar por uma nova oportunidade reencarnatória depois de expiar suas faltas e também para expiá-las na terra. E que nós, munidos dessa oportunidade aqui no plano físico, aproveitemos a oportunidade para a nossa elevação, respeitando, glorificando e contribuindo para a preservação do corpo físico e trabalhando diariamente na aquisição de virtudes, a fim de que todo o mal praticado no passado seja coberto por uma multidão de atos bondosos, caridosos e pelo amor proporcionado na ação do bem. Agradecemos pelo aprendizado, pelas inspirações e pela presença dos amigos e rogamos que Maria Santíssima prossiga a abençoar essa humanidade tão necessitada de valores morais, especialmente nesse momento de transição, em que as manifestações nas redes sociais, nos veículos de comunicação, de mídia digital e televisiva, nos cercam de notícias escabrosas, de atitudes impensadas, desequilibradas, maldosas. Não nos deixemos contaminar por essas notícias. Por quê? O mal faz barulho, o mal pretende dominar, sem perceberem que estão afundando num lodo de difícil saída e que arcarão com as consequências dos seus atos num resgate que está próximo. Estejamos firmes no bem, na prática da caridade, no estudo e na preservação dos nossos lares pela oração e pela boa conduta, para que não nos contaminemos com essas ideias externas de desespero, de caos, de descrença e de desequilíbrio.
Sintonizemos com os nossos amigos espirituais hoje e sempre e peçamos a eles orientação, direcionamento, inspiração, para que não caiamos nos mesmos erros do passado e estejamos dispostos a mudar a nossa conduta, o nosso pensamento, a fim de nos reformarmos intimamente na direção do Cristo Jesus. Que assim seja, graças a Deus, e até o próximo estudo. Um forte abraço a todos e que Deus nos abençoe.